A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, não sei graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Meu querido irmão, já meta o dedo no like, fazendo esses vídeos mais curtos para vocês, né? Vocês sabem o tempo, né? Então, aprender do nosso professor. O professor Rubens é como um pai para mim, né? Eu gosto de seguir muito os conselhos do professor Rubens. E ele disse, filho, faça uns vídeos mais curtos, né? E eu estou fazendo uns vídeos mais curtos, bem interessantes. É claro que nós não vamos usar muitos, né? Não vamos ter aquele tempo que nós tínhamos de meia hora. Mas não vai ficar isento os vídeos de meia hora não, tá? Porque tem apologética que é longa dentro da Bíblia, né? E precisa de uma boa argumentação. Você só vai ler o versículo e deixar para lá, como faz o protestantismo. Você tem que ter argumentação, explicar o versículo, não é? Então, meus irmãos, lá embaixo, veja, você está vendo? Contribua com esse apostolado. Pix da Bíblia 634@gmail.com, está no nome da minha esposa Maria Juliana. Faça a sua doação, nos ajude. Né? Nos ajude, venha conosco nessa caminhada de apologética doutrinária. Meus irmãos, há muito tempo atrás, em um debate com um católico ortodoxo, se podemos chamar de ortodoxos, nossos irmãos ortodoxos, mais cismáticos, né, de irmão, debatendo com ele sobre, ele dizia que tem que comungar das duas espécies. A irmã Fábio vai falar da questão das espécies. Não vou falar sobre isso não, já meta o dedo no like, não é sobre isso não. Eu quero falar sobre a doutrina da igreja. A igreja prega piamente que o vinho consagrado contém a carne de Cristo. O quê? Em muitas outras igrejas, eles não acreditam que no vinho consagrado contém a carne de Cristo. Veja, no pão consagrado, a igreja diz que está corpo, sangue, alma e divindade. Porque no corpo habita toda a plenitude da divindade, né? Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Toda a plenitude da divindade corporalmente habita em Cristo. Corporalmente, toda a plenitude da divindade. Então, toda a plenitude de Deus, o Deus total, completo, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, lá em João 6,51. Então, habita corporalmente toda a plenitude da divindade na Eucaristia. Numa das espécies, que é o pão consagrado. E a igreja diz que no vinho consagrado sucede a mesma coisa. Só que essas igrejas, tipo católica ortodoxa, se diz católica, né? E algumas seitas ortodoxas que não são da ortodoxa legítima, e anglicanismo e outras, luteranismo, se não estou enganado, o metodismo também, apregoa que o vinho consagrado não é a mesma coisa do pão consagrado. E eu vou mostrar hoje aqui que é. Aqui nesse versículo você está vendo que no original, os textos originais, tanto da Vulgata Latina como da Neo-Vulgata, de São Jerônimo, os textos originais vai trazer isso aqui, ó. Vamos ler. 1 Coríntios 11, 27. Ó. Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice. Espera aí. Ali aparece entre o pão e entre bebe, aparece ou. Só que essas versões novas, sobretudo essas telistas que estão saindo, ela vai dizer quem come o pão e bebe. Quer dizer, quem comeu o pão tem que beber também do cálice. Mostrando que tem que comungar das duas espécies. Só que aqui, no texto original, vai dizer que se você come do pão consagrado, não precisa beber do cálice. Você come do pão ou bebe do cálice. Se você tem algum problema, Paulo está aqui, né, com a massa, pode comer o pão, comunga do cálice, como nós vemos nos ritos orientais em vários lugares do mundo. A fila de pessoas que não podem ter problema com a massa, não pode comungar do pão. Silico, se eu não me engano. Então, eles comungam só do cálice. Mas essas pessoas, irmão Fábio, que comungam só do cálice, será que elas estão comungando da carne de Cristo? Vejam, meus irmãos, São Paulo dá esse grande pacata. Vamos ler cuidadosamente? Veja só,
Paulo diz, portanto, todo aquele que come o pão tem o quê? Diz a igreja e a Bíblia. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou bebe do cálice. A igreja diz que tem no cálice o quê? Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como a igreja é perfeita, meu irmão. Só a igreja ensina isso. Veja, ou bebe do cálice. O que é que tem no cálice? O vinho consagrado. Ou bebe do cálice. Se você comunga, não precisa comungar do cálice. Se você comunga do cálice, não precisa comungar do pão. Porque está dizendo pão ou bebe. Come do pão ou bebe. Veja. E isso é extraordinário. Indignamente do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Não, você não entendeu. Irmão Fábio, eu não entendi nada. Meus irmãos, Paulo está dizendo que o comunga do pão não pode comungar do cálice. O comunga do cálice não pode comungar do pão. Se você comunga do pão, veja, não está claro aqui? Quem come do pão ou bebe do cálice. Acabei de citar aqui o problema do silício, se eu não me engano. Então Paulo está dizendo que se comer só do pão, o que é que está embaixo? Indignamente será culpado só do pão, do corpo e do sangue de Cristo. Paulo diz, ou bebe do cálice, quem comunga só do cálice, indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Tá. Entendeu agora? Sacou agora a mensagem? A igreja é perfeita. A igreja diz que o mesmo mistério que está contido no pão consagrado está no vinho consagrado. O mesmo que está no pão consagrado está no vinho consagrado. Por isso não há necessidade de comungar das duas espécies. Quando Jesus deu das duas espécies, Jesus deu para os celebrantes. Os que concelebravam, que eram os 12. Não foi para o povo. Para o povo foi dado só de uma espécie. Por isso ele vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Falando só de uma espécie, veja. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão, uma espécie, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar, só uma espécie, hei de dar, e ele dá através da igreja, daqueles que concelebravam, Lucas capítulo 22, versículo 19, ele deu. Então repare, ele deu para os concelebrantes, os apóstolos são os 12, os concelebrantes, e você vê que outros padres que estão concelebrando, eles comungam das duas espécies, mas o povo não, só de uma. Jesus fala só para o povo. Tanto que ele vai, tanto dizer no versículo 58, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Ele vai dizer também no 59, né? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. E Jesus fala só de uma espécie, porque ele está falando universalmente de uma espécie. Então não há necessidade de comungar duas espécies, porque vai ficar, se eu comungar só de uma espécie, vai ficar incompleto. Não, porque no pão consagrado está corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo esse versículo. Veja, a doutrina da igreja, por isso ela prega 2000 anos isso aqui. No vinho consagrado, se você não pode comungar do pão, fala antes da missa com o padre para comungar do cálice. Ele vai distribuir a comunhão do cálice. Paulo vai dizer isso lá no 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. O cálice de bênção que consagramos não é a comunhão do sangue de Cristo, a comunhão do corpo de Cristo, falando em duas espécies distintas. Falando das duas espécies. Mas aqui está unindo, não é? O mesmo mistério das duas espécies. Então, no vinho consagrado está corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês viram? E tanto que Paulo vai dizer, ó, de amarelo lá, ó, que cada um examine-se, confissão, cada um examine-se a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come do pão está bebendo do cálice. No pão está a carne viva, então tem sangue vivo também. A prova. Agora. 27. Só de uma espécie. Agora ele vai dizer que quem come do pão consagrado está comendo e bebendo no pão consagrado. Olha, perfeito. Ó. 29. Aquele que o come e o bebe, sem distinguir o corpo do Senhor. Então Paulo está dizendo o quê? Que no corpo do Senhor está comendo e está bebendo. Do corpo do Senhor, só de uma espécie.
do pão consagrado, come e bebe sua própria condenação. Veja só. Paulo diz que do corpo do Senhor ele está comendo e ele está bebendo, porque é carne viva. Então qual é a carne viva que não contém sangue? Então nós estamos sim comungando da mesma espécie, comungando da carne e do sangue de Cristo em uma só espécie. Vocês estão vendo? Mas isso aqui, aos olhos do mundo, né? Aos olhos do mundo, a cegueira é grande. E nós mostramos aqui. Meus irmãos, se nós pegarmos a tradução da Bíblia Matos Soares, que é uma Bíblia muito semelhante à Ave Maria, que vem da Vulgata de São Jerônimo, vai dizer o mesmo jeito que você está vendo aqui no versículo 27. Isso. Todo aquele que come ou bebe, ela vai dizer do mesmo jeito. Ó. Portanto, todo aquele que come este pão ou bebe o cálice. Então tem o termo ou, certo? Se nós pegarmos a Bíblia de Jerusalém, perdão, dessas outras Bíblias, Jerusalém, Editora Santuário, não, parece que Editora Santuário não, se eu não me engano. Mas se você pegar a CNBB, Pastoral, essa daqui é a do Peregrino, olha como é que tá. Presta atenção. Eles modificaram. Diz assim. Eu só encontro o versículo 27. 25. Aqui. Portanto, quem come o pão e bebe a taça. Veja. Então, no lugar de ou, come ou bebe, eles colocaram come e come o pão e bebe a taça ou o cálice. Elas estão adulteradas. Mas a Bíblia Matos Soares, tradução do padre Manuel Matos Soares, está semelhante à Bíblia da Ave Maria. Meus irmãos, viram? Viram aí porque o que a igreja diz, tudo que a igreja diz, está aqui a crença dela, eu mostro com Bíblia para você ver. Então está aprovado? Vamos lá conferir? Vamos lá. Esse versículo comprova totalmente isso. Tanto esses 3 versículos, né? Quem comunga só do pão consagrado está comungando do Jesus total, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou bebe, ou só do cálice, quem comunga só do cálice do vinho consagrado, ele está fazendo o quê? Ele está comendo e bebendo, porque contém corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, nas 2 espécies. Vixe, como a igreja é perfeita. Por isso nós comungamos só da espécie do pão, porque é mais fácil de entregar do que o cálice, né? Distribuir o cálice. Se um dia o padre disser, hoje todo mundo vai distribuir só do cálice, tem umas colheres específicas para isso. Está errado ele? Não. Porque é a mesma coisa. O mesmo teor que tem o pão consagrado, tem o vinho consagrado. Assim como tem o Cristo total no pão consagrado, tem o Cristo total no vinho consagrado. Pacata. Meus irmãos, meta o dedo no like, se inscreva no canal, compartilhe para a sua paróquia essas apologéticas. Seu padre teologista precisa conhecer isso aqui. Certo? E se ele não ensina, o povo de sua paróquia precisa aprender sobre a verdade. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Ao Pix lá embaixo, nos ajude por caridade.